Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para o capítulo 10. Vamos finalizar esse capítulo? Vamos! A gente parou falando sobre aquelas reformas. Tá bom. A gente estava falando sobre aquelas reformas ou revoltas, né, que aconteceram durante o período de regência, tá? E a gente chegou até a parte da Sabinada. Sabinada não, da Setembrada, desculpa. Então, como eu falei para vocês que apagou os slides, né, que eu tinha feito do slide até o final do capítulo e apagou. Gente, eu tentei refazer, mas o meu dia é tão corrido que eu não consegui parar para igual aquelas horas todas para fazer e refazer. Então, acabou que eu fiz só um pouquinho, não deu, não vale a pena. Depois eu mando para vocês estudarem, tá? O capítulo todo assim já com o slide pronto, mas aí vai ser depois do capítulo pronto, terminado. Vou compartilhar aqui com vocês. Quem quiser ler, nós vamos ler a partir da página 85. Coloca eu aí no chat, quem quiser ler. Vamos ver quem ganhou o primeiro hoje. Isa! Isa, você vai ler tudo isso aqui, olha só. Aproveita. Vai na fé. Espero que o seu áudio esteja bom, então testa primeiro, tá? Fala comigo um pouco. Áudio testando. Áudio Tá testando. bom. Pode ler. Também. Situações de escassezes, né? Escassez. De produtos ou desvalorização do dinheiro, a culpa Bianca, liga a câmera. Pelo problema, quase sempre recaía sobre os portugueses. Foi assim, por exemplo, em um conflito iniciado em maio de 1834, em Cuiabá, no Mato Grosso, ao longo de 5 dias, um grupo brasileiro, contando com o apoio de um deputado, assinou cerca de 100 comerciantes portugueses que moravam na cidade. O acontecimento ficou conhecido como Mata Bicudo, pois os portugueses era pejorativamente chamados de bicudos. Esse sentimento é? Sentimento? Tá. Anti-lusitano permaneceu presente muito tempo. Foi um dos componentes da revolta ocorrida das mesmas após o período regencial. Então, ó, pode engrifar isso daí. Quem eram os bicudos, então? Que é esse movimento, né? O Mata Bicudo. São exatamente os portugueses, tá bom? Que viviam na região e eles queriam exterminar, tirar essas pessoas. Olha só, foi em Cuiabá, não é tão longe daqui, né? E ao longo de 5 dias, olha, assassinou as pessoas ali do movimento né? Anti-lusitano. Mata Bicudo. Literalmente matou 100 pessoas, 100 comerciantes, tá bom? Fez sentido para vocês? Entenderam todo mundo? Beleza. Eu vi que seu áudio ainda estava ativado, então desliguei aqui. Oi, Gi, tudo bem com você? As revoltas restauradoras. Agora vai ser o período de restauração, né? Na verdade, a gente não vai ler isso, eu vou explicar, eu vou meio que pular para a gente poder ler. A gente já leu isso, na verdade? Não, foi da manhã. Eu vou explicar para vocês e a gente vai pular a leitura para a próxima fase, tá? Eu quero que vocês entendam que, apesar de Dom Pedro I ter saído do governo, várias pessoas eram a favor que ele continuasse, que ele tivesse no poder. E mesmo que também muita gente também fosse contra, tinha as pessoas que eram a favor. Tinham pessoas que achavam que o império deveriam continuar sendo governado por Dom Pedro, porque ele é uma pessoa mais velha, ele conhecia mais do que era governar, então as pessoas queriam que ele mantivesse. Esses eram as pessoas, os restauradores, vocês podem grifar isso aqui, tá bom? Eram pessoas que apoiavam para que Dom Pedro retornasse, olha, ao Brasil. Lembra que Dom Pedro fugiu para Portugal, largou o filho dele de 5 anos aqui e que não tinha idade suficiente para governar? A gente falou sobre isso nas outras aulas, né? Então, a maioria deles queriam a restauração. E aí nós temos alguns movimentos, por que eles eram restauradores? Primeiramente, poderia ser apenas por fidelidade pessoal. Olha aqui, no caso
do Coronel Joaquim, ele acreditava, ele era um monarquista, né? Ele era a favor de que o rei Dom Pedro I voltasse ao poder. Chegou um ponto dele aqui, ó, ao tornar conhecimento da renúncia, juntou-se a outros rebeldes e declarou nula a abdicação e instaurou um governo provisório na Vila de Prado, no sertão do Cariri, no Ceará. Então, basicamente, o que ele fez? Aquele território ali que ele mandava, né, de uma certa forma, por ser um coronel, ele vai falar assim, olha, eu sou a favor do rei, aqui não tem nada dessa do rei tá liberto, não, o rei não abdicou nada, não. Sabe que você não quer fazer um negócio e aí a pessoa te obriga? Sei lá, digamos que vocês querem que eu... Deixa eu ver uma coisa. Digamos que eu saio da escola, né? E aí, no exemplo de eu falar assim, resolvi sair da escola por algum motivo, e aí vocês vão e falam assim, não, a gente não vai aceitar isso. A professora continua na escola. Entende que vocês não têm controle sobre isso, né? Seria controle meu, no caso. Só que aí, de toda forma, é o que ele faz. Ele vira e fala assim, o rei abdicou? Abdicou nada. Desistiu nada. Ele continua sendo rei aqui, entendeu? Nem que a gente separe do Brasil esse rei, essa parte aqui é do rei. Então, pensa, esse pessoal, eles eram bem a favor, assim, do rei mesmo, tá? De Dom Pedro I. Ele acaba sendo derrotado, preso e fuzilado em 1834. Fuzilado, sabe? Fuzil? Então. Aí eles existem outros, né? Outros grupos, por exemplo, por uma questão de que os portugueses ricos tinham medo, né, da tensão das pessoas que cresciam esse sentimento anti-lusitano, pessoas que eram contra, né, aos portugueses no Brasil, ainda mais por eles estarem liderando várias regiões, liderando o comércio, liderando o exército, liderando tudo isso que a gente falou nas aulas passadas. Eles vão falar assim, não, se pelo menos o rei estivesse aqui, a gente teria uma certa influência, porque o rei também é português, né? Só que o rei foi embora. E aí agora o povo pode fazer o que quiser com a gente. Então, eles vão ser a favor de que o rei volte ao poder exatamente por causa disso, tá? Porque eles não queriam perder nem seus privilégios e também porque era muito inseguro, né? Não ter um rei português aqui governando diretamente, tá? Então, com os novos rearranjos políticos, essas lideranças temiam que os inimigos locais ficassem em situação econômica ou política mais favorável que a própria deles. Então, portugueses ricos em Recife, 1832, tentam recuperar, né, a cidade e recolocar Dom Pedro no trono de novo. Como eu falei, né, o pessoal... Dom Pedro que saiu, o povo insistia em colocar Dom Pedro de novo. Por ter acontecido em abril, esse movimento ficou conhecido como a Abrilada. Tá? Em geral, essas pessoas que defendiam a volta do antigo regime, do antigo imperador, passou a ser conhecida como os caramurus, ou pertencentes ao Partido Conservador, ou Restaurador, desculpa, de restaurar, né? Essas pessoas chegavam a criar jornais defendendo suas ideias, como o Carijó e o Caramuru e 7 de abril. Vamos lá para a próxima página. Sei que tem gente querendo ler, né? E a última, antes da gente começar realmente as revoltas que eu quero que vocês leiam, em março de 33, né, em Ouro Preto, outro movimento restaurador, com apoio agora de militares, conseguiu depor o presidente da província, ou seja, hoje seria o governante, tá? Que na época chamava-se presidente mesmo, mas era o presidente da província. Durou essa libertação, assim, enquanto o presidente da província instituído pela regência, durou um mês só. Foi chamada de Revolta do Ano da Fumaça. Eu não sei por que tem esse nome, tá? Não adianta me perguntar, não. Uma hora eu vou parar para pesquisar isso. Mas deve ser alguma coisa porque tinha muito ferrovia, eu acho, não sei. Em 1834, com a morte de Dom Pedro, olha aqui, o que acaba esses movimentos restauradores, tá? É porque Dom Pedro I morre. Então não tem como ser, apesar deles já quererem colocar um líder que não queria no poder, né? Não queria voltar aqui para essa região. Eles não dá para querer um líder morto, né? Então aí eles vão lá, restauram, desistem do movimento restaurador e os seus membros vão ser incorporados a novos movimentos. Tudo bem? Bianca. Página 87. Oi, Gi, tudo bem com você?
Para ler a parte lá das revoltas dos escravizados. Exatamente. O Brasil foi uma das poucas nações da América que, ao se tornar independente, não aboliu a escravidão. Havia uma ideia generalizada entre as elites do país de que o Brasil viveria um colapso econômico e social caso a escravidão chegasse ao fim. Assim, o Brasil atravessou quase todo o século XIX tendo os escravizados como sua principal mão de obra. Nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil passou a sofrer fortes pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, para acabar com a escravidão no país. Tanto que em novembro de 1831, nos primeiros tempos do período regencial, os regentes aprovaram uma lei que extinguia o tráfico negreiro. A lei declarava livres todos os escravos que entrassem no território brasileiro a partir daquela data. Gente, então, pensa só, apesar do governo brasileiro, né, ter conseguido finalmente a independência, que não era mais um movimento colonial, a questão negra aqui no Brasil continua igual. As pessoas negras continuaram escravizadas, tá? Isso por muito, muito tempo. O que vai mudar? São dois fatores. O livro só fala de um, mas ele vai voltar, ele vai ter que voltar e falar só sobre isso. Mas são dois fatores que vai mudar essa situação. Um deles são os movimentos abolicionistas que vão ter aqui, tá? Que são movimentos de pessoas que querem a libertação dos escravos, tanto de escravizados ou de ex-escravos, quanto de pessoas que eram simpatizantes, né, de alguma forma. Por exemplo, o poeta Castro Alves. Quando a gente for estudar um pouquinho sobre a libertação dos escravos, provavelmente eu sorteio um livro de Castro Alves, porque eu gosto bastante da literatura dele, tá? E ele é um poeta que fala sobre... Eu sorteei ano passado e eu queria sortear para vocês também. E é um poeta que fala sobre... exatamente sobre isso. Ele era muito a favor, né, da libertação, ele era um abolicionista. Então, eu vou sortear um livro sobre ele que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os movimentos de abolição, tá bom? Mas aí deixa a gente entrar mais falando sobre a abolição mesmo, porque agora a gente está falando mais sobre governo regente, né? Outra coisa, o outro fator que eu falei, que são dois, que é o fator que o livro traz, é a pressão externa. Por que tem pressão externa? O que os outros países têm influência no Brasil para querer que os escravos sejam libertos? Eu quero que vocês pensem, desde o início do ano a gente está falando sobre revolução industrial. Se a Inglaterra, aconteceu a revolução industrial, e a Inglaterra já tinha uma estrutura de indústria com mercado, produzia bem, ela precisava de mercado consumidor. Lembra que nas outras aulas eu falei para vocês, pessoal, lembra que Portugal e a Inglaterra fez um acordo de um vender para o outro, que era a lei de panos e vinhos, por exemplo, né? E aí eles vendiam, né, e compravam, e tudo que a Inglaterra ia produzindo era comprado pelos portugueses. Quando a coroa vem para o Brasil, eles compram ainda mais de tudo que a Inglaterra produz. Lembra? A gente falou sobre isso. Mas você pensa, se 80% da população do Brasil era escrava, quem que está comprando esses produtos? Escravo não recebe. Então a Inglaterra vai começar a ter um processo de assim, eu quero que o pessoal seja liberto. Por quê? Se a pessoa é liberta, é porque eles são bonzinhos? Não é, gente. Não é porque eles são bonzinhos. É porque eles queriam o mercado consumidor, entendeu? Eles queriam pessoas comprando os itens que eles tinham para vender, tá bom? E aí eles querem a libertação. Eles vão pressionar bastante, principalmente a Inglaterra, mas não é o único país. É que a Inglaterra tinha muito poder sobre nós naquela época. E aí eles vão pressionar o Brasil para poder libertar os escravos. Isso vai acontecer logo de cara? Ainda não. Apenas em 1888 vai acontecer a abolição. Mas em 1831 vai acontecer um tratado, olha aqui, ó, que extinguia o tráfico negreiro. Pelo menos o oficial, tá? Então, vai acabar com aquele comércio de trazer negros para escravizar no Brasil. Trazer africanos para escravizar no Brasil. Vai ser proibido isso. Vai existir ilegalmente? Gente, a gente não é inocente. É lógico que existiu ilegalmente. Porque não dá para controlar. Olha o território que a gente tem. Olha o tamanho que é a nossa região costeira. Não é um pontinho que você controla tudo, né? Então, aconteceu sim. Mas não era tão frequente, até porque os navios ingleses percorriam, né, vários locais. Lembra dos corsários que a gente estudou no passado? Né? Que eram aqueles, como se fosse um pirata a favor da Inglaterra, tipo isso. E aí eles vão, né, exatamente seguir para olhar, para garantir com que o comércio inglês estava sempre saindo mais valorizado possível, tá bom? Então eles vão sim ficar vigiando, não vai ter muito frequente, mas acaba com a escravidão? Não.
Os negros que já estavam aqui vão continuar sendo escravos por aí mais uns 50 anos, tá? E ainda assim, só vão, quando acontecer, né, a libertação e tudo mais, a maioria só vai ser escravo quando você nasce, e não se você já é, entendeu? No momento do seu nascimento, se você nasceu no Brasil, é que você vai ser liberto. Vai ter todas umas regrinhas que quando a gente entrar nisso eu falo sobre isso, tá? Se mais alguém quiser ler, vai colocando eu aí no chat. Sara, você vai ler sobre vassouras e carrancas pra gente, por favor. Lê os 2 primeiros, tá? No período que durou a escravidão no Brasil, ocorreram diversas revoltas de escravos. Muitas não questionavam a escravidão em si, mas defendiam melhores condições de vida e opunham-se aos excessos de castigos físicos ou às arbitrariedades. Em 1838, em Vassouras, na província do Rio de Janeiro, por exemplo, um grupo de escravos se rebelou depois de um capataz ter matado a tiros um cativo que saíram sem autorização da fazenda de café onde trabalhava. A rebelião espalhou-se pela região e cerca de 300 escravos fugiram e passaram a saquear as fazendas em busca de armas e mantimentos. A Guarda Nacional e o Exército chegaram a ser mobilizados para capturar os fugitivos. O líder do movimento, Manuel Congo, acabou preso e condenado à morte. Obrigada. Então, muitas pessoas... Tá bom, Isa, eu já vi que você pediu. Depois a Sara é você. Respira, fica calmo. Então, gente, nesse movimento aqui, olha, como eu falei, vão ter vários movimentos, tanto de simpatizante da libertação dos escravos, quanto apenas de, tipo, eles são gente, então por que não dar melhores condições de vida, né? Até porque quando eles forem libertos, vocês vão ver que não existia um acompanhamento para essas pessoas. Elas foram livres e aí? Não tem dinheiro, não tem família, não tem casa, não tem nada, entendeu? Então vai ser uma condição bem difícil. E aí a gente viu aqui a revolta de Vassouras, né? Que foi exatamente que se espalhou por causa de matar um negro por nada. Ele saiu da fazenda sem autorização, ele não era livre, e aí acaba matando ele, né? Por causa disso, outras pessoas, outros negros, outros escravos, eles vão lutar contra isso até conseguir alguma forma de, pelo menos, serem ouvidos, tá? Porque o líder, por exemplo, Manuel Congo, acabou morrendo, né? Então, muitas pessoas vão morrer até que isso mude, até que essa situação mude. Isa, você vai ler esses 2, tá? Os 2, não os 3, tá? Que você me enrola. Aqui, outras revoltas tinham como influência... Daí, né? Uhum. Tá. Outras revoltas tinham como influência a Revolução Haitiana, na qual os donos dos escravos foram mortos, os cativos conquistaram a liberdade e tomaram conta do país, em carrancas. Por exemplo, ocorreu em 1883 a maior rebelião escrava da capitania de Minas Gerais, sob a liderança do africano Ventura Mina. Os cativos rebelaram-se e mataram o filho do dono da fazenda, onde em seguida, portando armas de fogo e ferramentas como foice e machados, dirigiam-se às 2 outras fazendas, dispostos a eliminar as famílias que ali viviam. Nas primeiras delas, mataram... Desliguei. Eu falei 2. Você me enrola, tá vendo? Então, olha só, nesse movimento aqui também, eles vão aproveitar, gente, isso era bem comum entre esses movimentos negros de fugidos, tá? Quando eles saíam para os quilombos, a gente já estudou sobre quilombo, alguém lembra? Não? Eram aquelas comunidades, né, de escravos fugidos ou de escravos libertos. Então, Obrigada. Então, esses quilombos, muitas pessoas dos quilombos iam e invadiam fazendas para poder aproveitar isso, que eles não tinham algum tipo de acordo, né? E para pegar tanto alimento quanto armamento para poder lutar e se proteger de alguma forma, tá?
Então, nesse caso aqui, eles vão... Aqui, ó. Mataram o filho do dono, né? Fazendo onde trabalhavam. Em seguida, vão em busca de melhores condições para eles e para as famílias também, né? De uma certa forma. Vai, Isa, termina essa página. Na primeira delas, né? Não, pera. Na Isso. primeira delas. Na primeira delas, mataram 9 pessoas. Na segunda, enfrentaram forte resistência e dispersaram-se. Ventura Mina morreu no confronto dos escravos presos. 16 foram condenados à morte e os outros 4 ao açoite. A revolta de Carrancas atemorizou a elite Nossa, não tô enxergando. Escravocrata do Brasil. Influenciados pelos acontecimentos, os deputados aprovaram em 1385 uma lei estabelecendo a pena de morte aos cativos que assassinasse os seus senhores e os parentes dele. Então, até para se proteger, eles vão... Até para se proteger, eles vão fazer de tudo ali, criando umas leis, tá bom? Para que assim não acontecesse de novo, para que assim as pessoas que, ou os ex-escravos, né, ou fugidos, ou ex-escravos, que tentassem fazer alguma coisa com qualquer senhor do engenho, seu senhor, né? É estranho a gente falar, né? Quando a gente fala senhor, como se fosse, é o dono da pessoa. Então, para garantir com que essas pessoas não fossem mortas, criou-se leis e era assim, umas mortes bem brutais para qualquer pessoa que fizesse maldade, sabe? Com os senhores, ou matasse, ou cortasse, qualquer um dos seus senhores. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? O que você está prestando tanta atenção, Bianca? Está escrevendo o que a gente está falando? É sua vez. Próxima página, página 88. Gente, revolta de malês. A revolta dos malês cai em vestibular. Então, prestem muita atenção nela, por favor, tá? Porque é uma revolta que às vezes é meio esquecida por serem uma revolta na Bahia, por ser uma revolta de árabes muçulmanos no Brasil. Vocês já imaginaram que tinha um movimento muçulmano no Brasil em 1835? É a revolta dos malês. Pode ler, Bianca. Uma das principais revoltas de escravos do período imperial aconteceu em Salvador, em 1835, na capitania da Baía de Todos os Santos. E ficou conhecida como a Revolta dos Malês, um movimento que planejavam ocupar de surpresa o centro de Salvador. O objetivo dos rebeldes era destruir a dominação branca na região, construir uma baía só de africanos. O que faria muito sentido, né? Vista por esse... Porque vocês pensam... Opa! Espera aí um pouquinho. Não, fala, professora. O que faria muito sentido ter uma Bahia só de negros, porque a maioria da população era negra. E lembra que quando a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, as pessoas que eram portuguesas, a maioria dos brancos, acabaram indo junto para o Rio, né? Para fazer parte da capital, para fazer parte do movimento aqui das coisas que estavam acontecendo na região sudeste, certo? Então, eles vão se rebelar. Lembra que aqui nós estamos falando dos malês, né? Eles são negros e são islâmicos? Sim. Lembra que eu expliquei para vocês no ano passado? A gente estudou sobre os iorubás, sobre os malês, sobre... como é que é o nome? Dos patuás. É o iorubá, né? Acho que é. Do movimento iorubá, né? Que eles foram, de uma certa forma... evangelizados para o islamismo. Eles foram ensinados como islâmicos. Então, quando eles vêm para cá, eles trazem, né, várias características islâmicas para cá. Então, às vezes as pessoas falam, o povo africano que veio era todo mundo, de uma certa forma, da Umbanda, do Candomblé. Não necessariamente. Esses aqui que a gente está falando, por exemplo, vieram como islâmicos, tá bom? Às vezes é muito mal observado isso. Por isso é que o vestibular gosta de pegar essas pecinhas, sabe? Que às vezes a gente deixa meio esquecido na história. Isso, história, filosofia, geografia. E aí ele vai
Então, lembra a vez que um movimento islâmico aconteceu no Brasil? Aí você vai falar, movimento islâmico no Brasil? Gente do céu, quando que foi isso? Pode lembrar de mim aqui, tá, gente? Fiquem aí, ó, refletindo sobre isso. Aconteceu. Pode ler, Bianca. Termina aí pra gente sobre a rebelião. A rebelião prevista para ser proposta em prática no dia 25 de janeiro foi adiada em um dia. Ocuparam Salvador e tentaram invadir a cadeia e o quartel da polícia. Após intensos combates, os rebeldes foram derrotados e teve início uma violenta repressão contra os africanos e os afro-brasileiros que viviam na cidade. Diversos escravos foram punidos com o açoite e 4 deles acabaram condenados à morte. Obrigada. Então, vocês estão vendo. Tá vendo que não é pouquinha gente, né? Foram 600 pessoas que vão aqui lutar contra uma Bahia branca, de uma certa forma, né? Com lideranças brancas, pelo menos. Se a Bahia foi abandonada lá, por que que vão deixar só brancos cuidar de algumas áreas? Então, eles queriam que os negros tivessem, né? Um pouco de maior liberdade. É como a Isa leu na página anterior. Essa revolução haitiana, né, que aconteceu, ela vai permitir com que os negros imaginem que eles têm sim direitos de poder refletir, de poder liderar o movimento e poder depois tomar a região para si, porque foi o que aconteceu no Haiti, lembra que a gente estudou? Era São Domingos, uma região francesa, vai ser expulso as pessoas, os franceses dali, pelos negros, pelos africanos, e aí vai criar-se um novo país que é o Haiti. Apesar de hoje ele estar passando por uma grave situação, é porque ele aconteceu um terremoto, aí aconteceu um tsunami, aí aconteceu um outro terremoto, e aí aconteceu uma guerra civil, muito recente, nos últimos 30 anos, entendeu? Então acabou que destruiu com o país, mas ele se formou por muito tempo com um país grande, forte, tá? Gente, achei que eu ia conseguir terminar hoje. E acho que não vai dar. Vocês querem terminar o capítulo hoje e a gente só brinca na semana que vem? Ou vocês querem brincar um pouco hoje? Fala aí no chat. Porque agora, olha, falta 8 minutos. Se for isso, vai ser só 8 minutos de brincadeira. Se não, aí, ou então a gente termina de ler e aí semana que vem a gente só brinca. Brinca sobre o conteúdo, viu? Que vocês sabem que eu sou a professora do conteúdo. Termina de ler. Semana que vem, termina de ler. Beleza, então, bom que vocês querem ler. Vocês são uma turma legal que vocês gostam de ler. Então vai. A próxima pessoa a ler vai ser a Isa. Coloquem o nome no chat enquanto isso, tá? Unidade territorial. Unidade territorial ameaçada. Em 1834, tá me ouvindo, né? A Câmara de Deputados aprovou uma lei que introduziu algumas mudanças na Constituição brasileira. Entre elas, estavam o fim da regência trina permanente e sua substituição por uma regência una. Ou seja, em vez de o país ser governado por 3 regentes, simultaneamente seria dirigido apenas por um eleito para um mandato de 4 anos. Espera aí, deixa eu falar, tá? Você vai continuar lendo, mas deixa eu explicar. Então, nesse movimento aqui, olha, em 1834, eles desistem da Regina Trina, não tá dando certo, até porque eles não entravam em acordo, então eram muitas revoltas, isso não vai dar certo, eles falam assim, ok, tá tendo tanta revolta, a gente vai ter que mudar isso de alguma forma. Então, eles colocam a regência una, tá bom? Com mandato, olha aqui, de 4 anos. Beleza, continua. O primeiro regente uno foi o ex-ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó, que assumiu o cargo em 1835, em meio a uma profunda crise com o Brasil tomado por diversas rebeliões nas províncias do Sul. E romperá a Farroupilha, uma revolta que começou em 1835 e só terminou 10 anos mais tarde no norte do país. Acontecia a cabanagem, movimento iniciado também em 1835, que se estendeu por 5 anos, nos anos... Deixa eu só falar, peraí. Então, eu não vou explicar essas aqui agora, porque as próximas páginas vão explicar cada uma dessas rebeliões. Como eu disse, essas revoltas aqui caem bastante em vestibular. Farroupilha, cabanagem, eles gostam bastante de pedir isso, tá? Então, a gente vai tentar focar bastante para vocês entenderem. Vai, Isa, lê mais um.
Peraí, onde que você parou, professora? Nos anos. Nos anos, que se estendeu por 5 anos. Nos anos que seguiram, a Bahia foi o palco da Sabinada. Sabinada, uma revolta deflagrada em 1837 e encerrada no ano seguinte. Em 1838, começou no Maranhão a Balaiada, um levante que só terminou em 1842. Esse conflito que desestabilizar um país e ameaçar inclusive promover a fragmentação do território nacional em 1386, Feijó chegou a afirmar: o vulcão da anarquia ameaça devorar o império. No ano seguinte, sofrendo fortes pressões políticas e sendo acusado de não conseguir promover a ordem do país, o regente renunciou o mandato. Com isso, seguiram alguns aspectos dessa revolta. Obrigada. Gente, então, todos esses movimentos vão falar assim, gente, é muita coisa, não vai dar, entendeu? Porque vão acontecer tantos movimentos, é sabinada, é cabanagem, é farroupilha, deixa eu ver, a balaiada. Então vão ser vários movimentos no sul, no nordeste, no norte, todo lugar estava tendo movimento contra a regência. Eles vão falar, realmente não vai dar. E é quando o regente vai desistir, né, o Feijó, depois vai entrar outro. Eu mostrei para vocês na aula passada, nos primeiros slides ainda tinha a imagem dos dois únicos regentes. O outro também não vai durar muito tempo quando eles decidem adiantar a idade do rei, tá? Que é o Dom Pedro II. Na primeira revolta aqui, olha, farroupilhas. Gente, na brincadeira da semana que vem vai ser uma espécie de imagem e ação, tá? É telefone sem fio, mas é imagem e ação. Então, vocês estudam aí as palavras, vocês pensarem como é que vocês vão desenhar o negócio, tá bom? Porque a brincadeira vai ser tipo assim, vocês vão ter que desenhar, escrever uma frase, e o outro colega vai ter que desenhar a frase, e outro vai ter que adivinhar. É tipo isso, o que que tá ali, entendeu? Aí é bem dinâmico, vocês vão ver. Vai... Bianca. Todo mundo coloca o nome no chat, não esquece. Só se recebeu da Bianca e do Wesley. A Guerra dos Farrapos. Ocorrida nas províncias de São Pedro do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, foi o mais longo dos conflitos do período regencial. Durou 10 anos. Foi um movimento liderado pela elite rural das províncias. Pode grifar isso, olha. Porque todas... grifem sempre. Quem que liderou o movimento? Quanto tempo durou? Porque às vezes é só escravo, às vezes é só branco, às vezes é só português. Então, toda vez que alguém falar qual foi quem que regeu o movimento, aí você grifa. Pode ir. Ou o objetivo. Um tipo de carne seca, conhecidos como charqueadores. Eles protestavam contra os altos impostos que recaíam sobre seus produtos, alegando que, por causa da carga tributária, era mais barato comprar charque no Uruguai e na Argentina do que no Brasil. Em 1839, a regência designou Antônio Rodrigues Fernandes Braga para presidir a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, tendo o novo presidente criado mais impostos e começando a organizar uma força militar para fazer frente às milícias locais. Então, esse movimento ele vai surgir, olha aqui, por elite das províncias rurais, né? Por que isso? Eles queriam que diminuísse o imposto, porque eles vendiam charque. Vocês conhecem bastante charque, porque aqui tem, né? É bem comum a gente comer, por exemplo, no carreteiro, né? Então, quando a gente fala que os impostos eram tão altos no Brasil que era mais fácil comprar produto de fora do que do brasileiro, eles vão surgir um movimento ali, porque esse Brasil não tá sabendo administrar bem, tá bom? E aí é por isso que tudo que eles não aguentam segurar o governo. Porque eles brigavam com todo mundo, os pobres brigavam com eles porque era muito imposto. Os ricos brigavam com eles porque era mais imposto sobre os produtos que eles não conseguiam vender. Os negros brigavam com eles porque não libertou a escravidão. Aí a questão religiosa também era um ponto, porque os islâmicos, por exemplo, aqui só podia o catolicismo. Então, várias coisas iam causando revoltas. Sara, lê o último parágrafo aqui que a aula vai acabar, falta 1 minuto e meio. Peraí. Essas decisões, página 89. Indecisões? Essas decisões. Não tô achando. É o terceiro parágrafo da página 89. Ah, tá.
Essas decisões desagradaram aos estancieiros que, sob a liderança de Bento Gonçalves, comandante da Guarda Nacional local, invadiram Porto Alegre em 19 de setembro de 1835. Expulsaram o presidente da província e colocaram no lugar o seu vice. Começavam assim a chamada Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. Isso, tá vendo que eles tiram também o presidente, né? E colocam uma outra pessoa que ia ser mais a favor do que eles queriam. Gente, acabou a aula, muito obrigada. Até semana que vem. Na semana que vem ainda vou ter que terminar, né? Faltou 3 ou acho que 3 revoltas, mas aí eu faço o slide, pelo menos desse, pra gente fazer rapidão e a gente brinca. Tudo bem? Tchauzinho. Até quarta.